Doutora, tudo bem? Bom dia, Oliveira. A satisfação estar aqui com você mais uma manhã fria de inverno, né? Quase já chegando, já mudança de estação. E alegria de poder estar com você e com todos os nossos ouvintes. A satisfação é nossa, doutora Emanuela, sempre esse encontro nosso semanal aqui. E os números aí da Covid? E aí, já pode análise, qual Então, a sensação no momento? a gente tem a sensação, assim, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito, assim, inusitado, porque ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz, que a gente vê que melhora, né, os números em relação às mortes, a questão das internações, a gente começa a ver que algumas cidades que já estão com 90% aí de índice de vacinação já estão praticamente zerando a questão tanto de internação quanto de mortes. Mas aí preocupa que hoje de manhã eu estava vendo um telejornal logo cedo e fiquei sabendo que parece que Jundiaí, região, já tem uma questão da variante Delta, e isso assusta um pouco, né? Parece que a gente está vivendo um sonho, um pesadelo, na verdade, né? E que a gente quer acordar disso logo. Então, esses números refletem um sinal de esperança, mas ainda uma pontinha de preocupação, né, Oliveira? E uma tristeza muito grande de pensar nas pessoas que não conseguiram sobreviver. Ontem mesmo, uma companheira nossa, que é a irmã do Mel, uma pessoa que trabalha até com a Yara Bernardi, 3 irmãs faleceram, né? Então eu fico pensando nessas famílias que praticamente foram ceifadas, né, pela Covid, né? Pais, mães, filhos, irmãos. Então, assim, a alegria de poder estar viva, né? Agradecendo a Deus todos os dias pela saúde de quem a gente ama, mas muito triste ainda de saber que ainda a gente está num país que negligenciou a Covid e que muita gente morreu. Ô, doutora Emanuela, tem um assunto aqui que eu não vou começar. Aliás, eu devo começar parabenizando os operadores do direito e, nesse momento, a satisfação de tê-la conosco, a nossa bancada de amadores, representando todo o nosso grupo, ou seja, 99% composto aí de advogados. E hoje a celebração do dia 11 de agosto, dia da criação dos cursos jurídicos. Representa, segundo o texto que nós temos aqui, além do dia do estudante, a data escolhida para parabenizar a classe, a advocacia. Ou então, portanto, é o dia do advogado? Como que é, doutor? Isso, hoje, depois de muita luta, inclusive uma luta nossa, né, das advogadas, é o dia da advocacia, né? Por muitos anos, muitas décadas, nós comemoramos o dia do advogado. E parece que é só um eufemismo, mas a gente, enquanto mulher, não se sentia contemplada. Então, um pleito nosso, inclusive da nossa OAB, na gestão do presidente Hugo Zucco, da qual eu fazia parte, era responsável pelas questões das mulheres, a gente começou a ter a nossa casa como Casa da Advocacia, pleiteamos o Dia da Advocacia, e a OAB, já há alguns anos, né, a classe fala em Dia da Advocacia, e eu confesso que é uma das datas mais importantes para mim. Eu sinto uma felicidade muito grande de ser advogado. Todo ano, no 11 de agosto, eu faço uma reflexão, né, do quanto é importante, do quanto a nossa luta é essencial, o quanto justiça, né, apaziguar os conflitos é importante num país que nem o Brasil, que é tão desigual, né, tão injusto. Então, eu tenho muito orgulho de ser advogada, eu tenho orgulho de ser filha de um advogado, eu tenho orgulho de ser de uma família, né, que tem advogados e advogadas que dedicaram a vida inteira pelos fracos, pelos oprimidos, por aqueles que têm sede de justiça. Então, o 11 de agosto para a gente é uma data para a gente lembrar que nós somos eternos estudantes, né? E para pensar, né, no futuro dessa profissão. E eu tenho hoje, talvez a minha maior alegria é que a minha filha Helena segue os meus passos e, se Deus quiser, eu vou ver ela um dia, né, caminhando nessa profissão que eu tanto amo e que a minha vida inteira me pautou. Se eu sou muito o que eu sou, eu devo à advocacia. Então, parabéns a todos os advogados que não esqueceram que fazer direito é, antes de tudo, lutar por justiça. Parabéns, doutora Emanuela. Um carinho todo especial da nossa equipe, do portal RMS
Eu sempre digo que devo muito a vocês, advogados. Eu não sou desse meio, né, tão bonito, mas quando eu me aproximei do meio aqui tocar, parece que foi assim foi algo mágico, né? De repente eu estava cercado de operadores do direito e todos querendo, vamos, Oliveira, vamos. De repente eu eu não consegui entender, eu posso te dizer com muita simplicidade, eu olhava assim, mas eu sou tão vindo lá do interior, e de repente eu tenho um, daqui a pouco eu tenho dois, daqui a pouco eu tenho 3 amigos. Os meus maiores e grandes amigos estão dentro da advocacia, e você sabe isso. E quem são os meus amigos? Aqueles que me E você é um dos maiores amigos da advocacia sorocabana, porque você, talvez todos os momentos importantes da nossa classe, você teve presente. Você, nos debates das nossas eleições, você que era o mediador, nós tivemos prêmios importantíssimos juntos, né, da advocacia. Você dá voz para muitos advogados e advogadas, talvez sem você, né, Oliveira, a gente não pudesse ter colocado para a população um outro lado da nossa profissão que muita gente desconhece. Então, você talvez seja um dos maiores amigos da advocacia sorocabana. Se eu tivesse poder, eu já tinha te concedido um título do amigo da advocacia sorocabana. Ô, minha amiga, eu sou grato a você. Hoje a homenagem é para vocês, mas eu me sinto lisonjeado. E, aliás, eu vou dizer o seguinte... na gestão Ogozuco, onde você fez parte, Luiz Henrique, Claudinei dava todo um apoio ali, né? Todos que integram a nossa equipe, eu fui homenageado, você se lembra? Acho que homenageado. E eu que te entreguei ainda, com o maior prazer. Viu? Dentro da sede da OAB, com uma placa, numa sessão praticamente especial ali, invocada pra gente. Sou muito grato, mas não sou merecedor, viu? Quem merece são vocês, né? Por dar todo esse respaldo, e a imprensa precisa realmente desse respaldo em todos os momentos, né? Mas principalmente nesses Principalmente agora, né, Oliveira, que estão apanhando por causa de celular vermelho, né? Da qual você não tem liberdade para você expressar o fato. Né? A imprensa tem sido vilipendiada nesse momento político brasileiro. Mas hoje a homenagem é para vocês. Ainda tem aquele dia da pendura? Que dia que é? Hoje mesmo? Puxa, olha, você sabe que cá entre nós aqui eu fui considerada a rainha da pendura da FAD. Porque os meus 5 anos da faculdade eu pendurei. E eu fazia os discursos, né? E uma coisa que as pessoas precisam entender, que é uma tradição que começa lá no Largo São Francisco, né, o dia da pendura, e os estudantes, a pendura clássica, a gente só frequenta aqueles estabelecimentos que nós frequentamos o ano inteiro. E nós vamos pedir uma pendura, mas a gente deixa o 10% do garçom, porque também nesse 11 de agosto é o dia do garçom. Na verdade, o advogado não deixa de ser isso, um grande servidor, né? É aquele que fala em nome dele. Então, o respeito no dia da pendura, a tradição, não é vandalismo, como algumas pessoas falam, também não é supervivência, chegar lá e a pessoa dá uma coxinha, não. A pendura clássica é você chegar, comer, beber, não pagar, né? Dá os 10%, mas no dia seguinte voltar lá naquele estabelecimento e dar o lucro em dobro para o estabelecimento. Como nós já fizemos isso muito em Sorocaba e nunca tivemos problema. Legal, Emanuela, legal, parabéns. Aí, contamos até um pouquinho do dia a dia do advogado. Legal, parabéns a todos os advogados. Ó, tô com a Emanuela aqui. Daqui a pouco eu vou estar com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB para a gente analisar as últimas notícias. Né? Para finalizar, vamos estar com Claudinei e Fernando Machado falando sobre... Manda um beijão pro doutor Claudinei. Legal, minha querida Emanuela. Então você vê aí, ó, formando, nos ajudando a compreender e entender a notícia, né, de uma forma clara e isenta. Doutora Emanuela, deixa eu pegar aqui na pauta, aqui, porque daí quando a gente cai aqui nesse cenário, eu fico triste, mas por um outro lado eu me sinto num ponto de sustentação, de tranquilidade, porque tem uma especialista para falar sobre esse assunto. Eu já ouvi ao longo da minha carreira tantas besteiras
tantas crueldades em relação a esse tema, inclusive de jornalistas, né? E eu sempre procurei um respaldo para poder encontrar. E quando encontrei a doutora Emanuela nessa área, ela que é presidente do Conselho Municipal da Mulher, eu me senti confortável para poder sempre ouvi-la quando tem esses assuntos. A Guarda Civil Municipal atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Vila Nova Sorocaba. Em Sorocaba, uma mulher de 30 anos denunciou o marido por agressão e ele foi preso. Uma guarnição da Ronda Ostensiva Municipal Romu fazia patrulhamento de rotina pelo bairro e foi acionada pelo Centro de Operação Integradas, COI da GCM, para averiguar a denúncia de violência. Eu busquei deixar essa notícia mais extensa porque me chocou também a cena. Imagine, ao chegar ao local, a guarnição foi recebida pela vítima que estava sentada ao portão e chorava pedindo ajuda. A mulher disse que tinha sido agredida pelo seu companheiro e que queria sair de casa, mas ele não a deixava. Logo depois, um homem se apresentou à equipe como esposo da vítima e confirmou que houve uma discussão entre as partes. Porém, alegou que a mulher o atacou e ele, para se defender dos ataques, acabou machucando a esposa e que ainda tentou tapar a boca para ela parar de gritar. Doutora Emanuela, aí. Oliveira, quando a gente se depara com esse tipo de notícia, e eu posso dizer para você que são todos os dias, não tem um dia da minha vida, há praticamente 20 anos, que eu não lido com a questão da violência contra a mulher, com a violência doméstica. A gente fica muito triste por um momento de saber que é mais uma vítima, e com certeza não é a primeira vez que essa mulher apanhou, que talvez pode ser que não seja a última, né? Mas eu também fico feliz que cada vez mais os órgãos de defesa da mulher funcionem, né? Nesse caso, a guarda, né, foi lá, atendeu, prendeu o agressor em flagrante, o que é muito importante, porque quantas vezes nós tivemos casos da polícia chegar, da CGM chegar, muitas vezes a mulher sem forças para falar a verdade, às vezes fala, não, eu caí, eu escorreguei, ou não faz isso, né? Não quero o pai dos meus filhos preso. Então, nesse caso, eu espero que essa mulher seja acolhida, e aqui no Sorocaba nós temos o apoio para isso, tem o Centro de Referência da Mulher, tem a Casa Abrigo, que é o Sim Mulher, a ONG que cuida, né? Tem o SERAV, que pode tratar esse agressor, porque a violência não é só uma questão de psicopatia, é uma questão que é cultural, machismo. Se ensina no país os homens a serem violentos contra as mulheres, se ensina as mulheres a serem submissas aos seus maridos, aos seus homens, e isso precisa mudar. E eu espero que ela tenha coragem para sair dessa relação abusiva, que ela tenha todo o apoio, né? Se precisar, a defensoria pode ajudá-la na questão do divórcio, e que a vara da violência não seja omissa. Infelizmente, nós temos hoje uma crítica que não é minha, mas é do movimento de mulheres, inclusive da OAB, do Centro de Referência, tudo, que nós temos um promotor que muitas vezes arquiva ou não dá as medidas protetivas, e é um índice muito grande isso, porque a mulher, ela só quer uma coisa, ela quer viver com liberdade. Uma vida sem violência é um direito de todos. Ninguém pode ser feliz, ninguém pode se considerar um sujeito de direitos sendo agredida dentro do local que era para você se sentir mais segura, que é o lar. Então, a violência contra a mulher é um problema social. A sociedade precisa enfrentar sem preconceito, sem julgamentos e sem revitimizar a própria vítima, que é o que muitas vezes acontece. Doutora Emanuela, não é fácil. A doutora fala que, sem entrar no mérito de quem deve ser um representante do poder público, né? É que muitas vezes acaba negando essa medida. Doutora, eu conheço delegado de polícia que a esposa teve que pedir medida protetiva, doutora. Eu também. Medida protetiva. E o cara dando uma de bambambam na cidade. Bom moço, né? É bom moço. Querendo prender meio mundo aí na cidade, dizendo que... Gente, vamos lá.
Isso aí é Oliveira, eu vou contar para você uma coisa que eu acho que eu nunca falei, né? Esse tipo de agressor são os piores. Porque eles têm duas coisas a favor deles. Primeiro, geralmente eles estão armados, né? Eles têm o poder, a arma de fogo hoje representa quase, né, metade das mortes de mulheres. Antes a gente tinha arma branca, objetos supérfluos contundentes, a arma de fogo por conta do aumento, né, principalmente do governo Bolsonaro, que incentiva isso, já é. E eles têm uma outra coisa, eles se acham que eles têm costa larga e são superiores. Então, para uma mulher, você imagina a dificuldade de uma mulher, mesmo na condição desta mulher, que a gente sabe quem é pedir ajuda, essa pessoa, ela quase que sai impune, porque ela se acha, né, melhor, ela se acha intocável. Esses intocáveis são os piores tipos de agressores. Gente, estamos evoluindo, mas estamos bem distante ainda para algumas gerações, para que a gente possa chegar ao pleno da evolução respeito às mulheres. Doutora Emanuela, vamos para outro assunto. Saiu de pauta, pois recebeu um substitutivo da vereadora Yara Bernardi, o projeto de lei de autoria do vereador Silvano Júnior, em primeira discussão, que prevê medidas mitigatórias para empreendimentos imobiliários que possuem 200 ou mais unidades habitacionais e que não se enquadre no interesse social. Esse projeto em discussão na Câmara de Sorocaba no dia de ontem. Para tanto, os responsáveis técnicos pelo referido empreendimento deverão apresentar para análise prévia o estudo de impacto de vizinhança, indicando previsão de adensamento populacional para dimensionar a estrutura urbana correspondente como medida medicatória, geração de tráfego decorrente do empreendimento e levantamento de toda a infraestrutura. Explique pra gente o que quer dizer esse projeto, qual o impacto dele a partir da aprovação. Achei muito interessante ontem extremamente Silvano, o projeto e o vereador Silvano Júnior trabalhando de forma alinhada com a vereadora Yara Bernardi. Ele, se a gente for dizer, de uma ala de direita mais equilibrada e não extremista, ela de esquerda também ali dentro de uma ala de equilíbrio, né, cada um respeitando o outro. Como deve ser, né, Oliveira? Como deve ser na democracia, né? E ele dizendo para o presidente, não, a Yara tá fazendo um adensamento aí nessa questão que eu acho importante. Vamos tirar de pauta e vamos discutir isso aí. Tô trabalhando com ela aí pra gente poder chegar a um consenso. Isso é muito importante. E aí, o que significa esse projeto? O que tá acontecendo na cidade que faz necessário esse projeto? Sim. Oliveira, há muitos anos, não é de agora, que eu tenho falado que o grande problema de Sorocaba é a questão da expansão predatória imobiliária. Há muitos anos. Isso vem desde a questão do habiteto. Então, veio desde lá da questão do governo Renato Ambre, a gente vive uma questão predatória, né, dos grandes empreendimentos imobiliários em Sorocaba. Isso precisa, né, urgentemente ser revisto, não só na questão do plano diretor, mas com leis e projetos de leis tão importantes que nem esse do Silvano Júnior, da qual eu parabenizo, e da Yara. Yara Bernardi há muito tempo tem falado sobre isso, e eu fico muito feliz que a Câmara Municipal, nesse momento trágico que vive, tem alguns vereadores que ainda têm um bom senso. Qual que é o grande impacto de um grande empreendimento imobiliário, né? Nós vivemos isso na prática em relação à construção do Carandá e do Sorocaba H e outros empreendimentos grandes. Hoje em dia, o mundo inteiro planeja, né, o direito à ocupação da cidade, não com grandes empreendimentos da qual você exclui, você constrói um grande núcleo habitacional, que é como se fosse uma outra cidade, e aí você tem que levar toda uma gama de estrutura. Então, você teve lá a questão da moradia, né, que foi importante, ninguém tira esse mérito, mas você não tinha escola, você não tinha posto de saúde, você não tinha supermercado. Até hoje, os moradores lá, falam Carandá, mas ficam reféns, só tem um supermercado, cobra preço abusivo. É um absurdo, porque você fica ali, você tem demanda, mas não tem a oferta e a procura, aquela questão. Você tem um problema seríssimo de transporte, as pessoas para se transportarem, para ir para a escola, para ficar doente. Então, não pode mais pensar na cidade sem pensar no todo. Por exemplo, nós tivemos uma expansão predatória do Parque Campolim. O Campolim era ali, só tinha um shopping. Hoje,
eu tenho um amigo que é construtor, ele brinca, ele fala que se todo mundo que mora no Campo Limpo, que é um bairro nobre de Sorocaba, der descarga às 6 horas da tarde, daqui a um tempo não vai ter mais, o que der às 6h30 não vai ter água. Então, a gente teve tanto problema em relação a isso que tiveram que construir um viaduto para desafogar o trânsito daquela região. Então, se você não pensar na ocupação da cidade no todo, então você vai pensar na infraestrutura urbana, então questão de trânsito, saneamento público, e saneamento, você hoje tem problema da crise hídrica. Então não basta você fazer um empreendimento, lançar lá 100 unidades, né, de apartamentos ou não sei quantas mil casas lá e achar que você resolveu o problema de moradia. Você vai estar criando outros problemas. Então, pensar na cidade e como soluções mitigadoras, o que são medidas mitigadoras? São as medidas que vão pensar no impacto que aquele empreendimento vai causar. Então, por exemplo, nas rotas de trânsito da região, o quanto a questão hídrica, a questão sanitária, né? Porque senão você faz isso sem ter pensar na cidade, que tem que passar pela questão ambiental principalmente. Nós temos aqui 2 ou 3 empreendimentos de Sorocaba, vou citar um só, que ali na região ali, aquele ali que vai ali perto da Avenida São Paulo, que assoreou um rio, né? E se assoreando o rio, você vai ter uma crise hídrica, que já está acontecendo. Então, se você não pensa no todo, você acaba, em vez de solucionando um problema, que seria a questão da habitação, você causa outros terríveis. Pensar na expansão urbana e numa cidade sustentável, e principalmente através desse tipo de lei, é fundamental para o futuro de Sorocaba. Você sabe, só para terminar essa questão, nós tivemos um problema desse em relação ao parque industrial, você vê. Sorocaba só não cresceu nos últimos 10 anos porque a expansão do distrito industrial de Sorocaba não poderia ser feita por conta da questão da água. Por quê? Porque quando fizeram, não pensaram no todo. Então, parabéns ao Silvano, parabéns à Yara, e eu só espero que alguns demais vereadores que são bastante tacanhos não queiram impedir esse avanço na legislação que eles estão propondo. Doutora Emanuela Barros, no dia do advogado, no dia da advocacia, qual é o termo que ficou aí? Dia da advocacia. Da advocacia, porque daí inclui todos. Inclui todas, todos e todes. Todas, tá certo. Então tá bem aí. Todas, atenção pessoal, você viu que ela frisou. Dia da advocacia inclui todas primeiro, ok? Todos. Honras, todos, né? E todes. E todes. Emanuela, mas ele é meu amigo e ele pediu e eu vou fazer isso daqui. Vou mandar um café para todas e todos e todes. Todas, todos e todes. Hora do café. Meu querido DJ Yaramar, mandando aí, Oliveira, por favor, Oliveira, você manda, Aramar. E nesse contexto ele fala, para a melhor advogada do mundo, Emanuela Barros. Tá bom, Emanuela? Legal? Tá bom, hein? Com um fã desse não precisa mais de ninguém, né? Obrigado, Ara. Doutora Emanuela, abraços, carinhos aí, viu? Representando toda a nossa categoria, sabe o respeito que tenho por ti, como amiga, como irmãzona, aí, né? E isso é muito importante. Querido. Um abraço para você. Obrigado. Estendo esse cafezão a todos os nossos companheiros e companheiras aqui que são advogadas e advogados da nossa bancada, que tem feito aí um brilhante serviço para Sorocaba, né, Oliveira? E graças a você de nos dar essa voz aqui.